Tudo bem? Estou te Tudo e apresentando aqui, você? seja bem-vinda. Obrigada, Deixa, obrigada. deixa eu só terminar de fazer uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. Lógico. Então, a Bea foi a primeira figura feminina a falar sobre inovação no mercado brasileiro. É fundadora e presidente do think tank 5 Years From Now, um espaço para reflexão sobre o futuro dos negócios. Bea inspira plateias a visualizarem suas vidas e organizações daqui a 5 anos. Ela é publicitária premiada, com 4 leões em Cannes, integra os coletivos CEO Lab e London Futurists. Desde 2017, faz parte do Programa Mundial de Influencer Marketing da SAP. Em 2010, recebeu o Prêmio Excelência Mulher da Fiesp e o Prêmio Personalidade de RH ABTD-PR de 2019. É também graduada em Publicidade pela ECA, a escola, e foi sócio-presidente de planejamento das agências de publicidade TBWA e Grotera, onde planejou para marcas locais e globais. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá Eu dando uma preparei aqui. travadinha. Não sei se o meu tá dando É para mesmo? você. Será que tá na hora de eu trocar para o 4G? Então, Acho que vamos ver. sim. Eu vou trocar. Vou trocar aqui para a gente não ter nenhum problema. E eu vou pegar meu Vamos fone ver de ouvido aqui. que Olá, será que vocês... Oi, a Bea saiu, agora voltou. tá aí. Tô atrás do meu fone de ouvido. Tudo bem. Seja bem-vindo, Ulisses, tudo bem? Seja bem-vindo. Mariana, Márcia Grossi, muito prazer em tê-la aqui conosco. Igor, Su, Arthur, Cristina, André, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. A Bea foi só pegar o fone, ela já vai voltar. A gente vai começar com as perguntas. Queria deixar aberto aqui para vocês também, que tiverem... Ai, que bom que melhorou, obrigada. Acho que esse horário é melhor usar 4G do que o Wi-Fi. Se vocês também tiverem alguma pergunta para a Bea, Voltei. voltou, podem preparar para fazer. Bea, podemos começar então com as minhas perguntinhas? Você gostaria de Pode. falar Tá alguma bom o coisa som? antes? Tá bom o som? Tá, o som tá bom, as pessoas estão falando, assinando que sim. Antes da gente começar também, parece que tem uma setinha no Instagram, se vocês também puderem compartilhar na setinha para os amigos, para os seus amigos poderem também visualizar e compartilhar essa live, também agradeço vocês. Aperta aí no aviãozinho que já dá para compartilhar a live. Isso. Oi, Ra. Olá, Mônica. Mônica é da Espanha, temos uma telespectadora da Espanha. Oh, que legal. Bom, então vamos lá. Ela é A presidente Su da entrou. Nubucem. A Su, isso. Então vamos lá, Bey, a primeira pergunta. Como você tem esse olhar macro e essa expertise no tema futuro, talvez algumas pessoas ainda não estão situadas nesse, acabou virando um jargão, né, no novo normal. Então eu queria que você compartilhasse conosco o seu olhar sobre o que seria esse novo normal agora. Tá. Bom, eu acho que tem várias pessoas com restrições, né? Esse negócio de novo normal é balela, né? Eu acho que, na realidade, o nome pouco importa, né? Eu sempre falo, essa nova era que a gente está vivendo se vai chamar pós-digital, pós-Covid. O nome exatamente não importa e também só depois de muito tempo é que o nome pega, né? Então, assim, o importante não é que se vai, enfim, ser chamado de novo normal ou não, né? O importante é a gente entender que aquela vida que a gente tinha em fevereiro de 2020, ela está lá no passado. Ela não volta mais, né? Como qualquer coisa que ficou lá no passado. Ela está em fevereiro de 2020, né?
E, como eu sempre falo, até onde eu sei, a gente não consegue ainda voltar para o passado, né? Então, na realidade, a vida vai ser diferente, né? E eu acho que a gente pode fazer até um exercício aqui, com quem está nos ouvindo, né? De você pensar que depois, né, quando liberar, né? Nós estamos aí com algumas coisas liberadas, mas vamos dizer, depois que a gente tiver mais liberado do isolamento, mesmo que você tenha condições, que você tenha dinheiro, que você tenha tempo, você não vai poder mais voltar para os restaurantes que você mais gosta, porque 50% dos restaurantes vão fechar. Então, é lógico que o mundo vai ser diferente. Não adianta você querer que ele seja igual, porque ele vai ser diferente, né? A manicure que você adorava, o salão fechou. Então, ela não vai estar lá, entendeu? Ah, você pode ir em outro? Pode. Mas o mundo não vai ser igual você queria que fosse, entendeu? Não é porque abriu que vai voltar tudo igual, né? Tem outras coisas, por exemplo, como tem a pesquisa que saiu de consumo de abril, ainda não saiu a de maio, né? Mas a de abril, eu tenho falado isso em todas as lives, porque eu acho um número tão significativo. 40% das pessoas que compraram online. Oi, Alexandre Sayad, que bom te ver. 40% das pessoas que compraram online em abril nunca tinham comprado online. 40%. É muita coisa, né? Então, se fala assim, mas essas pessoas, esses 40%, não vão todas continuar comprando online. Não, não vão. Que seja um resíduo mínimo. Eu acho que não vai ser mínimo, mas que seja um resíduo mínimo, também vai mudar, porque essas pessoas vão deixar de comprar, talvez até em algum comércio da esquina, local, para passar a comprar online, porque é uma experiência para determinados serviços e produtos, é uma experiência muito melhor do que a experiência offline, né? É diferente você pedir comida delivery e comer no restaurante. É muito mais gostoso comer no restaurante, mas é muito melhor pedir Cândida e sabão em pó no online do que carregar, né? Então, essas experiências que foram positivas, né? Elas não vão ser abandonadas, porque elas foram muito positivas, né? Hoje eu estava ouvindo uma entrevista de um Chief People Officer, olha o nome, né? Da Discovery Health da África do Sul, e ele estava falando, lá também o bicho está pegando, né? Do Covid. E ele estava falando que hoje, né, na data de hoje, eu estava ouvindo essa entrevista no Sapphire Now. Na data de hoje, 85% dos empregados deles é uma empresa assim, absurdamente grande. É banco, seguradora, saúde, é uma coisa enorme. 85% estão trabalhando home office, tá? E quando terminar, quer dizer, quando puder voltar, eles já decidiram que só 50%, que 50% vai continuar home office, tá? Então, veja bem, pega esse outro exemplo. Vamos dizer que eu e você vamos fazer parte desse 50% que vai continuar home office, tá? Bom, até agora a gente estava dando um jeito lá na casa da gente, né? Sei lá que essa pandemia vai durar o quê? 2 meses, 3 meses, né? Puxa um quartinho para lá, puxa uma mesinha para cá, né? Põe uma tomada ali e tal. Agora, o seu chefe falou assim, não, você vai ficar home office. Talvez você mude de apartamento. Talvez não tenha condição de você trabalhar todo o tempo num lugar apertadinho, que de repente não tem uma iluminação legal, né? Vai ser o seu trabalho. Então, talvez você tenha que mudar. Quer dizer, cada aspecto que você olha da vida, ele tem um monte de consequências que mudam o mundo. É uma coisa pequena que muda tudo, né? Então, talvez as pessoas tenham que mudar para uma casa maior, ou não é maior, mas elas vão deixar de privilegiar algumas coisas para poder privilegiar ter um home office, né? A outra coisa pensando nesse mesmo exemplo, eu olhei na internet os prédios da Discovery, assim, tipo aqueles prédios que tem ali perto do Shopping Morumbi, sabe? Todos espelhados, assim, imensos, né? Se 50% vai ficar em casa, eles vão devolver todos esses andares,
certo? É verdade, Então, você tem um certo. impacto no mercado imobiliário. Então, Sim, na realidade, quando as pessoas falam, isso não estava de novo normal, imagina, que bobagem, né? Eu vou, minha vida vai voltar a ser como era. Não é, porque cada uma dessas coisinhas tem um impacto super grande, entendeu? com Tanto certeza. na sua vida de lazer, prazer, como na sua vida de trabalho e como na vida das outras pessoas, né? Então, Sim, não vai ser igual, entendeu? Então, sim, sim. acho que Não, com respondi certeza. a tua pergunta. Não, com certeza super bem respondida e realmente já tem várias notícias, né, falando sobre isso. Sim, Esse do mercado fato imobiliário tem bastante, do né? mercado imobiliário é fato mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas, muitas empresas não vão voltar, né? É, mas Mas eu enfim, gostei desse exemplo porque ele é de hoje e sim, porque super atual. ele falou um número, entendeu? Ele falou: temos 85% home office hoje e Sim, depois vai ser 50%, que é um número, né? Simplesmente metade, né? com Então, certeza. é um grande impacto, né, na vida de todo mundo. Imagina a pessoa que estava trabalhando ali home office, assim, que está odiando trabalhar home office, né? Mas ela fala, mais um mês e eu me livro. Aí o cara fala, não, você vai continuar trabalhando. Pode ser que essa pessoa perca o emprego. Porque ela Sim, pode ser que ela fala, não, meu, não é para mim. Não, não, a vida sim, inteira trabalhar home office? Não vou conseguir. Né? é É muito verdade. impacto. E muitas coisas também estão ainda mudando, né, Bea? Desde quando a gente conversou para a gente poder fazer essa live, ainda não tinha decidido que ia ser essa semi-abertura, né? Vamos chamar assim, né? Verdade, Então, porque a gente falou no a gente tempo. ainda estava achando que ia ter ainda a quarentena e o horário também, a gente tinha pensado num outro horário e a gente acabou mudando porque meio que abriu um pouco. Mas então as Oi, coisas ainda Maria. estão acontecendo, né? As coisas ainda estão acontecendo, ainda estão mudando, então as pessoas ainda vão começar a sentir ainda mais esse impacto desse tal do novo normal, porque como você falou, são vários detalhes que podem ser pequenos, mas que vai ter um impacto grande na Tem rotina um de todo impacto grande, mundo, né? com certeza. Então, agora a nossa próxima pergunta é referente à pandemia mesmo, né? Então, que isso foi uma surpresa e com certeza ninguém estava esperando por isso e trouxe muitos questionamentos, com certeza. Então, na sua opinião, o que pode ser o maior insight desse período e qual será o nosso maior aprendizado? Bom, o maior insight é que eu acho que a gente passou esses primeiros 20 anos do século XXI brincando, né? Então a gente ficou lá, a gente entrou no século XXI, tal, estourou champanhe, mas a gente ficou com tudo do século XX, a cabeça do século XX, o jeito de fazer as coisas do século XX, o jeito de educar a criança do século XX, o jeito de cuidar de cliente do século XX, né? Tudo. E aí vem essa pandemia, né? E aí a primeira coisa nós entramos no século XXI. Né? Então, assim, realmente a gente entrou. Se você está gostando, se você não está gostando, se foi ruim, ruim é ruim para todo mundo, mas quer dizer assim, é, a gente entrou, né? Mas, Não desculpa, tem. Fala. por que que você falou que as pessoas só sentiram que a gente entrou no século XXI por causa da pandemia? Porque muitas das coisas, assim, principalmente né, nas minhas palestras, assim, o meu tema, que é o futuro, né? Sim, Às vezes as pessoas, eu falava assim, hoje eu dei 3 palestras, essa semana eu dei 3 palestras sobre o futuro, eu falava. Porque, assim, na realidade, eu estava falando das coisas que você deveria estar fazendo hoje. Mas as sim. pessoas colocam isso no futuro, né? Então as pessoas falam, por exemplo, as pessoas que eu estou falando, as empresas, né? As pessoas e as empresas. Elas falam de tecnologias que já existem, mas elas falam de futuro. Porque elas não estão usando, elas não têm essa tecnologia, elas não incorporaram essa tecnologia. Então essa tecnologia está no futuro. Não, ela não está no futuro, ela está no presente. Você que não está usando. Né? Então, o que Entendi. acontece é que, com a pandemia, a questão da transformação digital, ela deixou de ser uma coisa assim, tá, eu vou pensar,
agora eu não tenho dinheiro. Imagina, custa tudo isso? Não, não posso investir isso esse ano, né? Ela deixou de ser isso para falar assim, ou eu me transformo ou eu morro. Então, eu tenho que entrar no século XXI, entendeu? Uhum. Assim, Entendi. o que você viu, assim, o que a gente viu na segunda semana e está vendo todos os dias até agora, é um monte de empresa com a bunda de fora na janela. Você fala, olha, tá com a bunda de fora, eu tô vendo, né? Porque é ridículo, né? Eu acho que sempre falo nas lives, mas hoje em dia até os clientes estão falando isso para mim, né? Que assim, você olha sites, e-commerces, né? Que você olha assim, você fala, mas isso daqui é uma coisa, é uma plataforma, é uma estética de 1999. Nós estamos em 2020, né? Então, Sim. ou a pessoa tinha alguma coisa que era um arremedo feio, com usabilidade terrível, sem usabilidade, né? Sem pensar na experiência do cliente, ou ele nem tinha, né? Grandes empresas. Passei essa semana, entrei em contato com algumas grandes empresas que simplesmente elas não tinham e-commerce. Então elas têm assim Sim, um essa é verdade. bando, um monte de vendedores e aí tem que ser pessoal, e aí, entendeu? Elas não têm por onde sair. Quer dizer, eu acho que você falou, né? Qual que é a primeira, como foi a tua pergunta? Qual o primeiro aprendizado, né? O primeiro insight? Acho que o primeiro Sim. insight nós entramos no século XXI, tá? O século XXI é um século que a sua experiência on e offline é uma coisa que não tem muro, que não tem um lugar que você pula para o on, sai do on, volta para o offline. Não tem esse papo, eu desliguei a internet. Como assim você desligou a internet? Entendeu? O século XXI é o século que você está imerso. Você não está on Sim. e off, você não se desliga. Então, o seu negócio é assim? Se o seu negócio, se eu posso ir à sua loja ou ir a algum lugar, mas eu também posso obter o seu serviço, o seu produto, não indo, esse é um negócio do século XXI. Uhum. Entendeu? Um negócio que só existe de um jeito, não é. Né? Não, com Então, certeza. assim, quando as pessoas falam, o que eu devo pensar para o futuro? Que tipo de negócio? Tem que pensar um negócio que seja um produto, um serviço, um produto com serviço, uma experiência, que ela seja uma experiência social. Se ela vai ser física ou virtual, é outra coisa. Ela é Uhum. social e ela necessariamente ela não é física. Entendeu? E aí, então, você está criando produtos que têm a ver com o futuro. Entendi. Aí, então, diante disso, né, o segundo insight se você tem um mundo assim, que tipo de pessoas, isso aqui não está nem ligado, que tipo de pessoas você precisa, né? Você precisa de pessoas que sejam desapegadas, né? Você vê assim, em geral, o povo latino é um povo apegado, né? Uhum. Assim, então, assim, você precisa de pessoas desapegadas, pessoas flexíveis, pessoas maleáveis. Você precisa de pessoas que têm pensamento crítico, que tomem Uhum. decisão, pessoas, né, protagonistas, né? Pessoas que agem, sabe? Eu vou testar isso. Deixa eu ver como que isso aqui. Pessoas que fuçam. Deixa eu ver como que isso aqui funciona, né? Então, quanto mais você testa, experimenta, aprende, se desapega e aprende, né, desaprende e aprende coisas novas, mais você está no século XXI. Porque o século XXI é um século que a transformação dele não para nunca. Então, Uhum. quando você tem um pensamento assim, a hora que acabar esse negócio da Covid, tudo vai ficar normal,
você está pensando num mundo que vai, que ele está em transformação, mas ele vai parar. Sim, é verdade. Entendeu? Uhum. Ele tá transformando. Agora tá uma loucura, uma loucura. Mas depois vai acabar, vai parar. Não, ele está em transformação, ele não para, entendeu? Sim. Então, Uhum. as pessoas indispensáveis para o século XXI são essas pessoas mais maleáveis e são as pessoas que entendem que no século XXI você vai estudar até o último dia da sua vida. É isso. Perfeito, perfeita resposta. Nossa, eu só pedi um insight e você passou para a gente vários Oba! aprendizados, várias coisas. Muito obrigada. Aqui tem algumas observações aqui. A Tatiana falou que as empresas estão querendo se digitalizar em 5 dias, que o que devia ser feito, deveria ter Em feito 20 em anos, 2000. É, no ano 2000, né? A, a, exatamente. a Silvia, desculpa, Silva Maiara, também falou que as empresas a empresa se adequa, implanta as medidas ou estará fora da realidade, né? Então, realmente, essa é a nossa realidade hoje. E então, assim, agora falando sobre. Agora é um tema um pouco. Essa foi uma comparação que eu fiz, mas é um pouco delicada, né? Eu acho assim, no seu ponto de vista, você acha que seria muito arriscado a gente equiparar essa pandemia com uma guerra? Mas, porém, uma guerra moderna, né? Porque a gente não está utilizando canhão, ninguém está utilizando aqui armas nem bombas. Mas eu fiz essa comparação pensando mais nos números, na recessão e nas consequências mesmo. Sim. Eu acho que tem as coisas que têm a ver com guerra e tem as coisas que são particulares da pandemia, né? Então, a coisa que tem a ver, para mim, é a coisa de marcar as gerações. Então, você pega Uhum. a Segunda Guerra Mundial, ou grandes guerras, né? Elas marcam as gerações. Tanto as gerações que realmente estavam ali, né, enfim, eram adultas, estavam ali na linha de frente, quanto as gerações que foram criadas pelas gerações que estavam na linha de frente da guerra, né? Então, em geral, essa marca ela tem a ver com a noção de raridade, né? Então, a comida é rara, o trabalho é raro, né? Então, você começa a privilegiar isso, você põe isso no topo de qualquer coisa, né? Se eu tiver trabalho, meu Deus, se eu tiver comida, né? Então é aquela coisa, cala a boca e come tudo, porque quando eu tinha a sua idade eu não tinha o que pôr no prato. Limpa o É prato, verdade. né? Então isso daí é uma coisa que marca a pessoa, não importa que faz 50 anos que ela tem comida à vontade, que ela tem um emprego, que ela tem... Mas essa noção da comida é uma relação muito íntima, né? A outra coisa é também a saúde mental, né? Também tem um pouco a ver, guerra e pandemia, também tem a ver com essa coisa. Eu acho que a pandemia tem até mais, né? Daí as coisas que eu acho que não tem a ver, né? Porque, por exemplo, quando você pensa na guerra mundial, né? Ela não era mundial e a pandemia é mundial. É Né? verdade. A guerra tinha esse nome, né? Lógico, Sim. todos os países sofreram, né? O Brasil sofreu e também lucrou com a guerra, né? Mas é diferente da pandemia, primeiro pela instantaneidade, né? Quer dizer, por mais que aí que tenha tido um delay de 3, 4 semanas, mundialmente é um negócio instantâneo, é ubiquo, né? Tá em todo lugar o tempo todo, né? Então, só isso já seria muito diferente de qualquer guerra, né? Porque Certo. é esse sentimento que 7 bilhões de pessoas estão passando pela mesma coisa, né? Por mais que você more num palacete,
entendeu? Uhum. Mas você está vivendo num mundo que está fechado, que está morrendo não sei quantas pessoas. Então, isso está na sua cabeça. Né? Por mais que você esteja, Uhum. assim, vivendo super mega bem, entendeu? Todos os dias, Sim. sem ter nenhum problema, né? Então, eu acho que essa pandemia ela vai marcar muitas gerações, né? Desde os pequenininhos, né? Que vão, de alguma forma, lembrar, né? As pessoas também, esses grandes feitos, às vezes você não se lembra, mas você acha que você se lembra de tanta coisa que você ouviu, de tanta coisa que você viu. Sabe coisa que às vezes você se lembra, você fala, mas nossa, mas eu não posso lembrar, eu tinha 3 anos. Mas eram coisas que as pessoas falavam tanto que você... Então vai marcar muito essa geração, né? Com Eu certeza. acho que, assim, basicamente é isso. Ah, uma outra coisa. A questão da perda de trabalho, da perda de renda, de trabalho e da saúde mental, infelizmente, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não está passando. Entendeu? Uhum. Que é um efeito que nós vamos sentir a posteriori, ali, mais uns 3 meses, assim, a gente vai começar a sentir essa coisa. Então, que daí tem uma similaridade com a guerra, entendeu? Mas, lógico, no primeiro mês da guerra também não tinha o problema de comida, entendeu? Sim. Mas isso daí é cumulativo, né? Você vai perdendo o emprego, então a coisa vai, né? Eu Então, gostaria é isso. até de compartilhar, isso é uma notícia que eu recebi agora, né? Eu tenho parentes na Coreia, tudo, e Hum. aí hoje a minha mãe recebeu o telefonema da minha tia e ela falou assim: Nossa, mas no Brasil tá morrendo tanta gente por causa da pandemia que não tem mais onde enterrar, que vocês estão enterrando nas praias. Aí minha mãe falou assim: Nossa, da onde você viu isso, né? E aí depois ela foi ver que ela escutou, você vê, as pessoas não entendem a língua, elas não estão aqui, não estão sabendo, não sei de onde Sim. surgiu essa ideia, mas foi assim, viram na notícia, no noticiário, Ah, sobre foi o evento aquele. da praia, Foi um que foi efeito uma simbólico. manifestação. Isso, e aí eles interpretaram isso como se assim, Sim, se tivesse morrendo tanta gente que não tivesse lugar para colocar mais os corpos, né? Então, sim, olha. sim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que eu acho que isso também é um reflexo disso que a gente estava conversando, como se fosse uma guerra, que as pessoas estão assim, sempre na expectativa já de mais morte, de notícias ruins. Então as pessoas nem estão já conectando, pode ser uma manifestação. Não, já. Não, morreu muita gente, entendeu? Porque isso Já entra. eu acho que é um reflexo já disso que a gente está falando, É, né? Então foi é. muito engraçado. Quando eu escutei isso, eu falei assim, nossa, Porque você, o que a que. sua, a sua mente vai mudando, né? De Sim. primeiro mês para o segundo mês, quando você achava que você ia ficar 15 dias dentro de casa, depois você começou a entender que o buraco era mais embaixo. Então, tudo isso vai deixando a sua mente num outro formato, né? Por isso que é muito importante a gente, na crise, a gente agir, a gente fazer coisas, né? Então, você está ali no sofá pensando, não fica pensando, vai lá e faz, né? Com Porque certeza. isso ajuda a sua sanidade mental, Sim. entendeu? Então não fica ali, não, vai lá e faz alguma coisa, né? É Tem tanta aquilo, coisa não pra fazer em esperar casa. passar. O presente é agora e vamos fazer, Vai né? Porque isso fazendo, não vai vai passar. fazendo. O presente está sendo transitório, né? Então, mente negativa só coisas ruins na TV. Bem Com verdade, certeza. Cris. Bom, então agora minha próxima pergunta é assim, na sua expertise, quais são as certezas da qual a sociedade poderá usufruir desse momento histórico que a gente está passando, então? Tá. Opa, dei um chutão aqui na câmera. É difícil falar de certezas, né? Mas por isso que eu coloquei É, aqui, eu porque falo que quem estiver falando alguma coisa com 100% de certeza está no passado, porque só o passado tem certezas, né? Mas é as coisas que a verdade. gente pode falar, acho que a primeira coisa é que toda vez que você ouve essa palavra coronavírus, antes dessa palavra vem a palavra o novo coronavírus, certo?
É o novo porque é o sétimo, ou seja, ninguém falou que é o último, né? Só falou que é o novo, né? Portanto, uma das certezas é que haverá um outro coronavírus, ou um outro vírus, né? Então, ou o mesmo vírus, né? Porque agora a China está sendo reinfectada pelo mesmo vírus. Então, assim, essa é uma certeza, né? Digamos assim, que ser reinfectada pelo mesmo vírus, por um novo coronavírus ou por um outro vírus. Existem centenas de milhares de vírus. Não são 2, 3, né? Então, essa é uma das coisas. A segunda Ele coisa também tá. Desculpa, só complementando, que ele também parece que ele tem uma mutação, né? Então parece que mesmo do Covid são três tipos de vírus do mesmo vírus, né? Na realidade, é assim, a ideia principal é haverá vírus. Né? Se é Sim. mutação, se é um outro, se é um novo. Né? Então, assim, não é um negócio que Essa você é a vai certeza. check. Entendeu? Sim. Não vai Sim. né, acabar desse jeito. Assim. A segunda coisa que eu acho interessante e que eu ouvi logo no começo da pandemia, um amigo meu que tem filhos pequenininhos, o filho dele falou assim, mas essa é a primeira vez que você está em isolamento? Né? Então, porque essas crianças abaixo de 11 anos, que são as crianças da geração alfa, elas vão viver vários isolamentos. Então, elas já vieram com esse chip, entendeu? Elas não vão achar isolamento uma coisa que nem a gente está achando, entendeu? E o mundo do futuro vai ser um mundo muito mais preparado para que as nossas vidas sejam mais interessantes no isolamento do que está sendo hoje, né? Então, o isolamento é outra certeza. Se vai ser agora, se vai ser daqui 5 anos, se vai ser um novo coronavírus, se vai ser a mutação, não importa, vai ter, né? Eu tenho um vídeo que eu falava que em 2025 a gente ia ter uma grande epidemia, né? Então, veio um pouquinho antes. Você já previu. A outra Aqui. coisa, a gente até já falou hoje, que a certeza, né, da transformação digital. Quer dizer, quem estava adiando, quem não estava entendendo, quem não sabia para que servia, quem achava que era melhor distribuir bônus do que pegar esse dinheiro para investir em transformação digital. Enfim, tem que fazer para poder sobreviver nesse mundo pós-pandemia, né? A outra coisa a gente também já falou, que eu acho que é criar, pensar em que os novos produtos, os novos serviços, as novas experiências são experiências que têm a ver com o ser humano, né? Tem a ver com esse ser humano que é social, mas não necessariamente esses novos produtos, serviços, experiências têm que ser físicos. Né? Então, essa é uma outra coisa. E eu acho que eu também me adiantei aí, porque eu acho que a outra coisa que tem a ver com essa pergunta é que a transformação não tem fim. Né? A transformação não tem fim nunca. Então, eu acho que essa é a frase, a transformação não tem fim nunca. Então, essa também é uma certeza. Então, como que você se prepara para um mundo em constante transformação, que é uma frase que a gente vem falando há muito tempo, mas quando você está vivendo o Covid, quando você está vivendo a pandemia, você entende ela. Né? Porque tudo está transformando, né? Você aprende um negócio hoje, daí, por exemplo, você veja uma coisa pequena. Quando começou a pandemia, não precisa usar máscara. Precisa usar máscara e é melhor deixar as máscaras para os médicos. Depois, não, eu acho que é melhor usar máscara. Depois, é obrigatório usar máscara. E ontem, estudos que dizem que se coletivamente, realmente 100% das pessoas usarem a máscara, porque eles nunca falaram que evitariam o contágio, né? E agora estão falando que sim. Então, assim, uma coisa, máscara, um item, olha o que grandes cientistas, grandes, né, pessoas, epidemiologistas, né,
tiveram opiniões tão distintas, né, que foram evoluindo, né? Não é nenhuma questão de opiniões divergentes, mas como transforma, como evolui. Então a gente está nesse mundo, num mundo que evolui, num mundo em transformação. Com certeza. É isso que você falou também sobre as máscaras. É engraçado porque, apesar de toda essa orientação e todos desses profissionais, hoje em dia você sai na rua, infelizmente você vê muita gente sem máscara também, né? Então isso é um fato. Sim. E daqui a pouco eu vou começar a falar mais outras coisas sobre máscaras. Mas, bom, você aqui já até comentou um pouquinho sobre a minha próxima pergunta, que vai ser sobre geração, né? Que você Tá. comentou sobre essa próxima geração que já vai estar mais acostumada com esse isolamento. Mas, então falando de geração, essa nova geração, será que na pós-pandemia vai surgir uma geração nova e vai ter uma característica distinta como reflexo? Essa é a minha pergunta. Acho que você já respondeu um pouquinho. Se você quiser complementar um pouquinho mais. Na realidade, acho que não vai surgir uma distinta, né? Eu acho que essa geração, a geração A, né, que é essa super novinha, né, tem até 11 anos, é a geração que vai viver as suas vidas adultas a partir de 2030, né? Uhum. Eu sempre falo que se há 3 meses atrás a gente não tinha a mínima ideia de como ia ser 2020, imagina pensar como vai ser daqui 10 anos, 2030, né? Então, essas crianças são crianças muito, muito, muito diferentes de nós, né? Sim. E se seu filho, o seu sobrinho, o seu neto é super, 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 super diferente de você, parabéns, né? Porque ele vai ser uma pessoa que vai conseguir viver, trabalhar, sobreviver em 2030, né? Agora, quanto mais ele se parecer com você, quanto mais ele tiver com todos esses conceitos do século XX, mais difícil é a sobrevivência. Mas graças a Deus, Deus fez essa nova geração, né, já pronta para enfrentar. Uma das coisas interessantes dessa geração e da geração seguinte, que é a Z, é que eles falam que eles vão inventar uma coisa que vai salvar o mundo. A geração Y falava assim: eu quero trabalhar numa empresa que vai salvar o mundo. A geração Z fala: eu vou inventar uma coisa que vai salvar o mundo. Você vê que é uma coisa de atitude, é uma coisa de ação, entendeu? Então, por que eles vão inventar uma coisa que vai mudar o mundo? Porque eles nasceram num mundo que tem mais garrafa PET no mar do que peixe. Ou seja, É verdade. Esse mundo não vai rolar para eles. Né? Então, assim, Sim. eles não vão conseguir viver num mundo assim. Então, eles têm que mudar o mundo. Né? Então, assim, você pode ver Greta, né? A Greta Thunberg. O que é? Sim. São as condições climáticas. Por quê? Lutar com o clima, porque isso tem a ver com preservar a terra para eu poder viver nessa terra. Né? Então, mudanças climáticas. Uma outra coisa, uma outra onda que vai ter, aposto que vai ter uma porrada dessas crianças que vão ser epidemiologistas. Né? Eu gostaria de saber quantos por cento das pessoas que entravam, né, entraram até 2020, 2019 na faculdade de medicina, escolhiam epidemiologia, né? É verdade. É difícil de falar epidemiologia, né? Porque com certeza vai aumentar uns 300%, né? Outra coisa é uma preocupação muito grande dos mais novos da geração Z. Estou falando de pessoas abaixo de 15 anos, né? E da geração A com o futuro da alimentação. Porque o futuro da alimentação tem a ver com o futuro do globo, né? Sim. Com o futuro do planeta. Então, por isso, as causas são interligadas, entendeu? As causas que eles lutam. Então, por exemplo,
a história do Covid, né? Que tem a história com comer morcego, né? Os caras comiam morcego lá em 1900 não, né? Antes de 1000, né? Que era uma Sim. tribo que tinha 10 pessoas, a próxima tribo demorava 5 dias para chegar, tinha mais 10 pessoas. Então, não tinha problema comer morcego, né? Também não tinha outra coisa para comer, né? Ou comer camelo, né? Que é o problema da SARS, né? Então, isso tem que ser revisto, né? Porque são coisas milenares, né? Mas que num mundo globalizado tem que ser revisto. Também tem que ser revisto que não é possível ter 1 bilhão de bois sobre a Terra, né? É Então, verdade, sim. tudo isso leva a essa geração muito você vê, o veganismo ele cresce exponencialmente, né? Porque Verdade. tem a ver com essas questões dessa geração, né? E como, de alguma forma, ou de muitas formas, a história dos vírus tem a ver com essa coisa climática, como você cuida, né, da alimentação, portanto, o que você planta, o que você destrói, né, para plantar, isso daí fica diretamente ligada à história do Covid. Né? É uma Sim. marca que o Covid deixa nessas gerações e que impulsiona eles em direção a essas causas. Né? E aí, finalmente, acho que uma coisa que a gente falou também, que essas crianças serão as que vão pensar em produtos que façam a vida no isolamento muito mais interessante, já que nós vamos ficar outras vezes em isolamento, né? Então, eu vejo assim que a realidade virtual e a realidade aumentada e as realidades mistas, que elas, né, essa tecnologia já existe e tal, mas parece que nunca pega, né? Ela não pega de ficar totalmente popular. E eu acho que é uma das Mas coisas que tem a ver com o isolamento, né? Você criar essas realidades dentro de casa, né? com certeza. Não, é porque principalmente a Samsung já, eu, eu lembro de alguns anos atrás, quando você comprava um celular, acho que era, não lembro agora qual era a série, você ganhava, né, um óculos de realidade virtual, que você podia fazer games e Isso. tudo. E eu acredito agora também com que a gente não está podendo realizar eventos em espaço físico, então todo mundo está recorrendo aos eventos virtuais também, Sim. mas inclusive assim, eu mesma também fui procurar por causa das associações, a gente precisa realizar nossos eventos, só que essa realidade virtual ela está extremamente cara ainda, não é acessível, né? Eu acho que isso É, também é um dos fatores de não estar ainda no dia a dia da gente, como deveria, já que foi criado há muito tempo, mas é. eu acho que o valor ainda não está acessível para todos, né? E uma Então, coisa é o efeito Tostines, né? É caro porque ninguém usa, né? Ninguém usa e é caro, né? Mas eu acho que tem isso, eu acho que tem a hora que tiver essa utilidade útil, sabe? Quando você reconhece, você fala assim, putz, sabe que nem agora a gente fala assim, putz, nossa, ainda bem que tem internet, gente. Já pensou ficar isolado sem internet? Então, assim, a gente já dava esse valor, né? Mas, assim, quer ver uma coisa que é da minha área? Palestra virtual, né? Palestra sim. online. Não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Agora, Entendeu? Uma agora palestra online? Ah, não. Vamos fazer um evento, né? Chamar, fazer isso, fazer aquilo, tem uma abertura, tem isso, tem aquilo, tal, né? Hoje, assim, palestra online, né? Porque é o que temos, né? Então, eu acho que as realidades têm a ver com isso, né? sim. Elas vão ter a ver com Aqui, isso. aqui eu estou tão entretida com a conversa que, assim, teve vários comentários aqui. Eu quero até pedir desculpas que eu não consegui comentar todos, né?
quando a gente estava Eu falando não de consigo. geração, falaram sobre que essa geração próxima agora vai ser mais ativista, que tem uma Ativista. grande missão, isso. E a Tati está perguntando quais serão os impactos sociais, que o ser humano é um ser social, e se ela pergunta também se é a era dos robôs e relacionamentos virtuais. A gente já está tendo, né, na Sim, verdade, relacionamentos sim. virtuais. Mas a era dos robôs, era assim, ela estava sendo esperada, né? Automação, robotização. Aí mais para 2023, 2025 e crescendo para 2030, né? E isso daí, isso foi trazido para mais perto, né? O Covid trouxe tudo isso, porque quanto mais você investe na transformação digital e quanto mais você investe na própria higienização, Uhum. você está investindo mais em robótica. Né? Então, assim, Sim. como você por exemplo, um dos lugares que dizem que que mais infectou os trabalhadores foram essas indústrias de embalar carne. Uhum. Né? Sim. Então, eu imagino que deverá haver uma grande robotização nessa. Uhum. Obviamente que só não deve ter algumas coisas que, obviamente, que os humanos devem fazer muito melhor, né? Por isso que talvez ainda não tenha. Mas, assim, vai ter muita coisa que a gente vai olhar e vai falar assim: nossa, isso daqui, essa operação, ela tem 3 pontos de contágio muito fortes. A gente tem que pensar Uhum. como que a gente vai substituir isso. E isso não era uma coisa que você. A robotização e a automação ela estava chegando por outros motivos. E Uhum. agora você vai pensar sempre nessa coisa da higienização. Entendeu? Como que eu Sim. garanto um processo higienizado? Putz, tem uma operação aqui que teria que ser automatizada, ou que teria que ser diferente, ou que teria que ter alguma coisa aqui, entendeu? Então você vai Uhum. acelerando, você vai trazendo para mais perto. O que você, dependendo de como for a coisa, você vai ter o impacto de desemprego do Covid e o impacto do desemprego da automação chegando, entendeu? Uhum. Uma coisa vai Sim. embrulhar na outra, né? Sim. Espero Sim. que não. É. Nossa, um monte de pessoas entrando ainda. Queria Que bom. cumprimentar todos os amigos e amigas. São tantas pessoas. Desculpa se eu não consegui cumprimentar um por um, mas obrigada pela participação. Se vocês Obrigada a tiverem perguntas, todos. aproveitem, porque a Béia é especialista em futuro, então façam suas perguntas se vocês quiserem, tá bom? Bom, então aqui continuando. Nossa, eu tô adorando suas respostas, assim, realmente. Eu Que acho bom, que as pessoas também estão. Abre, né? Abre a nossa mente, porque realmente, quando a gente fala que de bom. futuro, é complicado a gente imaginar, mas assim, você tem dado respostas maravilhosas. Obrigada, Béia. Obrigada a você, Agora, querida. então, agora falando. Já falei de geração, agora falando de futuro, né? A gente meio que já está falando. Você já está quase. Parece que você já leu todas as minhas perguntas, né? Então, assim, falando de futuro online e tudo que envolve esse universo da tecnologia, que às vezes até parece, vamos falar, paralelo, né? Está avançando cada vez mais rápido e com mais força. Mas muitas pessoas ainda estão resistentes a essa nova realidade. Eu Sim, acho que a gente já falou de várias gerações, mas a gente ainda não falou sobre os idosos e a da geração X e Y, sim. né? E então eu gostaria de, na sua visão, como que você acha que o mercado deveria reagir em relação a essa parcela da população que ainda está ativa? Será Sim, que surgirão novas tecnologias para ensinar a utilizar a tecnologia? Queria que você falasse um sim. pouquinho disso É bem também. legal essa pergunta. Eu tenho eu fiz uma live com o Paulo que a gente falou de 7 gerações, do impacto da Covid em 7 gerações. Está no meu canal do YouTube, então que aqui a gente vai falar rapidamente, né? Sim.
Mas o fato é que a gente geralmente fala de 5 gerações, né? Agora com a geração A, 6, né? E 7, na idade você tem as pessoas acima de 85 anos, chamada quarta idade, e depois você tem as pessoas acima de 105 anos, daí você tem os centenários, né? E as pessoas acima de 105 anos são chamadas de supercentenárias. Elas são monitoradas diariamente pela Wikipédia. A pessoa mais velha do mundo tem 117 anos, né? Então, de 117 para 85 é uma diferença absurda, né? Lógico que vai radiando cada vez mais, mas eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem 50 mil centenários. Não é pouca gente, né? É bastante, É bastante gente. E é engraçado não, né? Assim, interessante que muita gente, né, acima de 60, 61, 65, morreu com a Covid, e várias pessoas de 100 anos mostraram na televisão que se recuperaram, né? Sim, eu É uma achei coisa muito... Eu surpreendente. acho que esse negócio do 100, eu acho que deve dar um... Acho que tem algum ziriguidum ali que a pessoa fica muito forte, Uma né? mágica, deve Uma ser alguma mágica. coisa. Bom, já estamos só com 5 minutos. Deixa eu. Mas então, os Sim. mais velhos, cada vez mais, eles vão ser uma responsabilidade da sociedade. Nas sociedades ricas, isso é mais tranquilo. Nas sociedades como a nossa, vira uma responsabilidade dos filhos, né? Sim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter tecnologias destinadas às pessoas mais velhas, principalmente todos os aplicativos que têm a ver com saúde, que vão ter, assim, de hoje até daqui a um ano, a gente não vai acreditar o número de aplicativos preventivos para a saúde que a gente vai ter. Assim, a quantidade de dinheiro que está sendo investida por Amazon, Apple, Google, todos os laboratórios, é uma coisa absurda, né, em saúde. Então, e muito em prevenção. E agora muito em prevenção em relação aos vírus, né? Então, eles vão ser... uma das profissões do futuro é o que eu chamo de personal nerd, né? Que é o cara que vai lá, que vai configurar, que vai consertar, que vai... enfim, vai fazer com que o consumidor, né, mais velho, com mais problemas, mais dificuldades, tenha acesso a essa tecnologia através desse intermediário, né? Que pode ser um filho, mas que nunca tem tempo, tal, então precisa dessa Normal. pessoa. Essa profissão também é uma profissão que tem mais a ver se você está numa sociedade mais rica, né? Porque custa. Então você tem lá uma pessoa idosa com uma renda super baixa, tal, não dá para ela ter esse tipo de luxo, digamos assim. Mas cada vez vai ser mais comum. A geração X e os mais velhos da Y, estamos falando aí de pessoas acima de 37 anos, entre 37 e 54 anos, é a geração mais problemática em relação à tecnologia, né? Porque ela ficou ali espremida entre os baby boomers e a Y e tal. Então, essa geração, ela é problemática, mas ela que vai ter que se resolver. Sabe? Ninguém vai pegar ela e falar, vem aqui, X, põe no colinho, deixa eu te explicar. Não, meu filho, você sabe, é vacinado, tem RG, vai lá e se vira, porque a gente entrou no século XXI, entendeu? Quer queira, quer você queira, quer não. E aí você tem a minha geração, que eu sempre gosto de dizer que é a geração do Obama e da Madonna, né? Ótimo. Muito bom. Aqui em muito boa companhia, que é uma geração que é muito maleável, uma geração que, enfim, fez as grandes revoluções políticas, sociais, sexuais, sociais, né?
você vê o maior movimento, o movimento hoje, né, Black Lives Matter, estão planejando uma marcha como a marcha de Washington, né, que foi feita exatamente 50 anos atrás pela minha geração. Né? Então, é uma geração muito mais maleável. Quando você vê, por exemplo, pessoas mais velhas sendo reempregadas, a geração baby boomer tem mais condição de ser reempregada do que um cara de 50 anos, que é da geração X. Um cara de 60, às vezes... nós estamos no fim. Não, então, deixa eu te interromper rapidinho. Eu queria te falar uma coisa. O papo tá super gostoso. Algumas pessoas ainda estão entrando. Então, eu queria ver o que você acha. Se a gente encerra aqui ou se a gente termina e a gente volta, porque eu ainda tenho mais perguntas. Vamos voltar. Vamos voltar? Então, eu vou avisar aqui para todo mundo. Eu vou sair dessa live, vou salvar e vou entrar de novo. Por favor, entrem, acompanhem, que a gente tem mais perguntas aqui, mais insights da Super Bea. Então, logo a gente vai estar de volta. Vai dar um minutinho de sair e entrar de novo na live. Esperem que a gente vai voltar no mesmo, tá? Isso, tá bom? Então, obrigada. E mais um pouquinho de paciência eu peço, tá bom? Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Tchau. Isso, até mais. Tchau, tchau.